Hoje nós vamos ver mais uma passagem da Bíblia que fala sobre oração e detalhe da oração persistente. É mais uma parábola de Jesus que nós vamos estudar aqui e que vai falar sobre esse tema de oração. Sejam bem-vindos ao Life, nosso canal. Nós criamos esse canal com o intuito de ensinar a vocês tudo aquilo que nós temos aprendido e hoje tem mais um texto da Bíblia falando sobre oração. O texto que a gente vai falar é de Lucas capítulo 18 e a gente vai do versículo 1 até o versículo 8. Tem várias lições para a gente aprender aqui nesse texto. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Então a primeira coisa que a gente precisa aprender aqui, Jesus contava uma parábola para ilustrar alguma situação e para ensinar alguma coisa. Aqui são duas coisas que Jesus quer ensinar para os discípulos. Ele quer ensinar que eles deviam orar sempre, ou seja, nós termos vida de oração, e também para nunca desanimarmos, ou seja, é para a gente persistir na oração. É sobre isso que Jesus vai falar nessa parábola. Versículo 2. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Então, começando essa parábola que Jesus está ensinando, ele fala que em certa cidade havia um juiz iníquo, ele não temia Deus, não respeitava ninguém. Aí no versículo 3, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. E diz aqui também o texto que tinha uma viúva que ela ia insistentemente ao juiz pedindo para que ele fizesse justiça contra o acusador dela. E detalhe é o seguinte, guarde isso, é insistentemente. Essa viúva, ela buscava ali aquele juiz, a ajuda daquele juiz continuamente, ou seja, insistentemente, ela permanecia buscando. Agora vamos ler o versículo 4 e o 5. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhes justiça para que ela não venha mais me importunar. Então diz aqui no nosso texto que por um tempo o juiz ele se recusou a atender aquela mulher. Mas ele começou a pensar, eu não temo a Deus, não obedeço ninguém, mas essa mulher está me incomodando tanto, ela está insistindo tanto, eu vou atender o que ela está pedindo. E esse juiz ainda fala que eu vou atender para ela não me importunar mais. E o versículo 6 do nosso texto diz, e o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Agora preste atenção num detalhe. Jesus está falando assim, ouçam o que diz o juiz injusto. Então o que o juiz injusto falou? Eu não temo a Deus, não obedeço a ninguém, mas essa mulher está me incomodando, essa viúva está me incomodando. O que eu vou fazer? Eu vou atender o pedido dela para ela parar de me incomodar. A lição está nessa frase, quando Jesus falou isso. Ouçam o que diz o juiz injusto. E já vamos explicar de uma vez, não estamos comparando Deus sendo um juiz injusto. A gente está dizendo sobre a insistência dessa mulher. Quando Jesus fala assim, ouçam o que diz o juiz. Aquela mulher insistiu tanto, buscou tanto, queria tanto e conseguiu. E ele dá um exemplo de um juiz sendo injusto. Agora vamos continuar lendo o nosso texto. Versículo 7. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Então no versículo 6 Jesus fala assim, considerem o que diz o juiz injusto. Aí no versículo 7 que a gente acabou de ler, acaso Deus não fará justiça com aqueles que buscam dia e noite? E com certeza, Deus não é o juiz injusto da parábola, mas é um Deus que ouve aqueles que clamam dia e noite, que ouve as nossas orações. E o ensino principal aqui para nós é que nós devemos persistir em orar. Lembra lá no início, no primeiro versículo que a gente leu, Jesus contou a parábola para os discípulos para ensinarem que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ou seja, a gente está buscando alguma coisa de Deus, não é para a gente desanimar, é para a gente continuar firme buscando ao Senhor. Essa é a lição. Deus não é um juiz iníquo. Deus está ouvindo as nossas orações. Ele conta uma parábola dizendo assim, se o juiz que é iníquo, um juiz que não temia Deus, não fazia nada de bom, enfim, ele atendeu o pedido da viúva, porque a viúva clamava dia e noite, pedindo que ele desse auxílio a ela, imagine nós buscando a Deus, que é um juiz santo, que é um Deus poderoso. Esse é o detalhe que a gente precisa aprender. Imagine então a gente buscando a Deus, se a gente clama ao Senhor dia e noite, acaso o Senhor não fará justiça? E aí no versículo 8 diz assim, eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então Jesus está falando para os discípulos aqui, que ele lhes fará justiça e fará rápido.
segundo o tempo do Senhor, segundo a vontade do Senhor, ele fará justiça. É nele que nós precisamos confiar. E aí tem um detalhe importante aqui no final do nosso texto. Contudo, quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé na terra? Sobre o que a gente está falando aqui nesse vídeo? Sobre orar sempre e nunca desanimar. Será que o texto está falando, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Ele achará essas pessoas que clamam ao Senhor dia e noite? Ele achará pessoas que creem no Senhor para buscar sempre, orar sempre e não desanimar? Então vamos aprender todas essas coisas aqui sobre a oração. Orar sempre, continuar orando. Se a gente tem algo que a gente busca de Deus, a gente deve persistir na oração. Quantos testemunhos nós já ouvimos de pessoas que levaram anos e anos orando por determinada causa e no tempo de Deus aconteceu? Pessoas orando pela restituição do casamento, mais de 20 anos orando pelo mesmo motivo, uma pessoa afastada, enfim, várias coisas que a gente pode orar e levar tempo orando. Talvez a gente vai orar a Deus por algo e vai receber instantaneamente, talvez a gente vai orar a Deus e vai demorar muito, mas em todos os casos a gente deve orar sempre e nunca desanimar. Essa é a lição principal desse texto, essa lição que Jesus queria passar para os discípulos. Não tem dificuldade de interpretação nesse texto, porque o texto explica ali no início. Jesus contou-lhes uma parábola para ensinar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. É isso que a gente precisa aprender, é isso que a gente precisa aplicar na nossa vida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que a gente seja levado nesse lugar de orar sempre e não desanimar, persistir firme na oração. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Até mais!